sessão. Solicita o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Anderson Arri Januário Guimarães. Christopher Jamson da Silva, presente. Dione Lima Tavares. Perdão, gente, eu iniciei sem a segunda secretária, hoje a Rose faltou, eu convoco a vereadora Lucia Doc para assumir a segunda secretaria. Pode iniciar. Retomando, Dione Lima Tavares, Jaqueline Pereira Arimura, Jeová da Silva Prado, José Leriano Rodrigues de Souza, Lucas Lopes Ribeiro, Ney Luiz de Araújo Pereira, Presente. Rosenir Pereira, Tânia Maria Ferreira de Souza. Presente. Senhores vereadores, havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo a resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia, a pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondências, presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador, na ordem do dia, somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental ou nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres pares e passamos para a ordem do dia. Passamos, então, para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 048/2026. Forte. Parecer número 048/2026, Comissões, Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se do projeto de lei número 30, de 15 de abril de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual do Exercício Financeiro de 2027 e da outras providências. Voto do relator. Ante o exposto, verifica-se a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, adequação orçamentária financeira da matéria, bem como sua compatibilidade com a Constituição Federal. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 30. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 30 do Regimento Interno. Após análise em matéria do parecer apresentado pelo relator, manifestam-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei, acompanhando integralmente o voto do relator os seguintes vereadores: José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Dione Tavares, membro; Jeová da Silva, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 048/2026. Está em votação. Quem for contrário se manifeste.
Aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei de número 030/2026, de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto já passou pela primeira votação. Há necessidade de fazer a leitura novamente? Está em discussão o projeto de lei de número 030/2026, de autoria do Executivo Municipal. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 044/2026. Parecer número 044/2026, Comissões Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se do projeto de lei número 47, que institui diretrizes para a política municipal de identificação e cadastro de cães e gatos no município de Ribas do Rio Pardo, autoria do vereador policial Christopher. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável ao projeto de lei número 47, que institui diretrizes para a política municipal de identificação e cadastro de cães e gatos no município. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer e estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová da Silva, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 044/2026. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 047/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Ele já passou pela a leitura. Há necessário fazer novamente a leitura? Está em discussão o projeto de lei de número 047, autoria do vereador policial Christopher PL. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto, segunda discussão e votação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer de número 047/2026. Parecer número 047, Comissões Finanças, Orçamento, Serviços e Obras Públicas e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Trata-se do projeto de lei número 50/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, que institui diretrizes para o Programa Municipal de Imunização Animal com vacinas polivalentes no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo. Voto do relator. Concluímos pela emissão de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 50. Conclusão. Presentes os vereadores membros das comissões, conforme exige o artigo 53 do Regimento Interno, após conhecimento do parecer, de acordo com os estudos realizados, opinam de acordo com o voto do relator da seguinte forma: os vereadores José Leriano, presidente; Jaqueline Arimura, vice-presidente; Johnny Tavares, membro; Jeová da Silva, presidente; Luci Duarte, vice-presidente; Jaqueline Arimura, relatora e membro. Está em discussão o parecer de número 047/2026. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei de número 050/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Consulte se há necessidade de fazer a leitura novamente. Está em discussão o projeto de lei de número 050/2026, de autoria do vereador Anderson Arri, PSDB. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos, segunda discussão e votação.
Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 052/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Projeto de lei número 52/2026. Apresentamos a apreciação desta Casa de Leis o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito municipal de Ribas do Rio Pardo o Programa de Tratamento de Leishmaniose Visceral Canina como política pública de saúde e bem-estar animal. A proposição se justifica inicialmente pela necessidade de superar o modelo tradicional baseado exclusivamente na eutanásia de cães soropositivos, medida que revelou ineficaz para o controle da zoonose socialmente traumática. A Lei Federal 13.426/2027 já autoriza o tratamento LVC no Brasil e o Ministério da Saúde, por meio de nota técnica, reconhece a viabilidade terapêutica como estratégia complementar de vigilância epidemiológica. Além disso, a autorização do projeto promove justiça social ao garantir tratamento integral e gratuito aos tutores de baixa renda. Outro aspecto relevante é a priorização de tratamento em relação à eutanásia para cães sob tutela do próprio poder público municipal. Por fim, a medida está dentro da competência legislativa municipal e alinha aos princípios da saúde única, conciliando proteção à saúde humana, controle vetorial e bem-estar animal. Gabinete da vereadora Jaqueline Arimura. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 113/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco, PP. Indicação 113/2026, do vereador que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com cópia ao ilustríssimo Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário municipal de Infraestrutura Pública, solicitando que determine a realização de serviços de limpeza e manutenção e liberação da ponte antiga sobre o rio Ribeirão Botas para utilização segura de pedestres e ciclistas. A presente indicação visa atender uma importante demanda da população que utiliza diariamente a ponte sobre o Ribeirão Botas para deslocamento entre as áreas urbanas, a área urbana do município e pequenas propriedades rurais localizadas na região. Dessa forma, a limpeza e manutenção e liberação da ponte antiga para uso exclusivo de pedestres e ciclistas representará uma importante medida de segurança, garantindo melhores condições de mobilidade à população e preservando uma ligação tradicional entre a cidade e propriedades rurais da região. Gabinete do vereador Jeová do Banco, PP. Está em discussão a indicação de número 113/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco, PP. Palavra com o vereador Jeová. Senhora presidente, boa noite. Em seu nome eu cumprimento os demais colegas vereadores, as demais pessoas aqui presentes, em especial hoje Corpo da Polícia Militar, obrigado pela presença de vocês, e também aquelas pessoas que nos assistem via mídia YouTube da Câmara. Bom, essa indicação tem como objetivo aí promover, como já foi dito, a segurança, a mobilidade, o bem-estar ali da população que utiliza diariamente essa passagem e como primordial evitar aí o risco de acidentes, né? Em visita ali com a população, as pessoas que têm chácara, eles nos demandaram, né, relatando o fluxo intenso ali de moradores, trabalhadores rurais, estudantes e demais cidadãos que realizam aquele trajeto ali a pé ou de bicicleta.
Sabemos que com a pavimentação ali da MS 340 e a construção da nova ponte, né, com a nova estrutura, houve sim um aumento significativo da circulação de automóveis, caminhões, máquinas, e sabemos aí que abre ali uma importante porta de escoamento de produção ali, oriunda ali dos municípios vizinhos, né, que tem aumentado muito esse fluxo. Então, por que não pensarmos numa alternativa que seria, sim, aí a ponte antiga, né? Só que, lógico, passando aí por uma limpeza, manutenção e liberação dessa exclusiva para uso de pedestres e ciclistas. Então, já que a ponte nova não possui até então uma passarela ou espaço adequado aí para a circulação dessas pessoas. Eu conto com o apoio dos nobres vereadores na aprovação dessa indicação. Sem mais, presidente, obrigado. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador Jeová do Banco. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 114/2026, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Indicação número 114/2026. O vereador que esta subscreve no uso das atribuições legais e regimentais vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Roberson Luiz Moreira e ao ilustríssimo senhor secretário municipal de educação José Renato Colles que sejam adotadas as providências necessárias para a implantação do programa Musicalização no Campo, destinado a crianças matriculadas nas escolas de zona rural da Rede Municipal de Ensino de Ribas do Rio Pardo. O programa tem por objetivo proporcionar às crianças da zona rural o acesso à musicalização, contribuindo para o desenvolvimento educacional, cultural, social e emocional por meio da música. As atividades deverão ser desenvolvidas preferencialmente por meio do trabalho voluntário e com a participação dos músicos, educadores, artistas, colaboradores da comunidade, sem vínculo empregatício com o município, contando com a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. Compete à Secretaria Municipal de Educação coordenar, apoiar e viabilizar a execução dos programas, promovendo a organização das atividades nas unidades escolares da zona rural, a articulação com voluntários e instituições parceiras e disponibilização de espaços adequados para a realização de ações e suporte pedagógico necessário. A presente indicação tem como objetivo promover a implantação do programa Musicalização no Campo. Está repetindo aqui. A proposta também valoriza o trabalho voluntário, permitindo que músicos, educadores e colaboradores da comunidade contribuam com seus conhecimentos, contando com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, para a organização das atividades e suporte necessário ao seu desenvolvimento. A proposta representa uma iniciativa de grande alcance social, cultural e educacional com baixo custo para o município, proporcionando novas oportunidades de aprendizado e contribuindo para o desenvolvimento das crianças da zona rural. Diante da relevância da iniciativa, espero que a presente indicação seja acolhida e que sejam adotadas as providências necessárias para a sua implementação. Gabinete do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em discussão a indicação de número 114/2026, de autoria do vereador Johnny Tavares, PSB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 115/2026, de autoria do vereador José Ileriano, PP, coautoria do vereador Johnny Tavares, PSB, e Jeová do Banco, PP. Indicação 115/2026. Os vereadores que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indico à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao senhor Jefferson Sandro Machado, secretário municipal de Infraestrutura, solicitando estudo técnico para a implantação de estacionamento na rua Joaquim Francisco Lopes, atrás da Escola Jopa.
A presente indicação visa atender uma demanda antiga dos comerciantes e condutores que trafegam pela rua Joaquim Francisco Lopes, no trecho compreendido entre a Avenida Aureliano Moura Brandão e a rua Senador Filinto Miller. A referida rua é uma importante via de ligação entre o centro e os bairros São Sebastião, Centro Histórico, que, em horário de pico, concentra fluxos de escolas e órgãos públicos que geram necessidade de adequação e ampliação da faixa de rolagem. Além do fluxo já consolidado, haverá uma breve inauguração de um supermercado de grande porte na região, cujo acesso ao depósito será realizado no trecho citado acima, que vai gerar um aumento expressivo no tráfego de caminhões de mercadorias. A rua Joaquim Francisco Lopes faz parte do traçado antigo da cidade e dispõe de calçadas largas, com metragem que comportam ampliação da via, com acréscimo de mais uma faixa de rolagem ou de recuo específico para estacionamento sem prejuízo do espaço para pedestres no logradouro. Assinam os vereadores José Leriano, PP, Dione Tavares, PSB e Jeová do Banco, PP. Está em discussão a indicação de autoria do vereador José Leriano, PP, com a autoria do vereador Dione Tavares e Jeová do Banco, PP. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da moção de número 003/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Moção número 03/2026. O vereador Christopher requer à mesa, na forma regimental, após ouvido o soberano plenário, que seja consignada em ata e encaminhado moção de congratulação ao sargento da Polícia Militar, senhor Alberto Costa Gonzalez, em reconhecimento à sua exemplar trajetória e dedicação, coragem e compromisso com a segurança pública, por ocasião da sua merecida passagem para a reserva remunerada, após anos de relevantes serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense, em especial ao município de Ribas do Rio Pardo. O homenageado Alberto Costa Gonzalez nasceu em 14 de setembro de 1976, no município de Bonito, Mato Grosso do Sul. É filho de Benedito Gonzalez, de origem paraguaia, e da saudosa Magari Nogueira Costa, que deixou importantes ensinamentos e valores que contribuíram para a sua formação de seu caráter. Reside em Ribas do Rio Pardo desde o ano de 2000, cidade que escolheu para construir sua história, formar laços e servir a comunidade. É casado com Marilene Pereira Faria, com quem tem uma filha, Isabela. Para o homenageado, a família sempre foi o alicerce de sua caminhada, sendo a base de sustentação para enfrentar os desafios da vida e da profissão. Ainda na adolescência, mudou-se para Campo Grande, onde viveu dos 14 aos 18 anos. Nesse período, trabalhou no comércio até ser aprovado em 1998 no concurso da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Após a sua formação na academia, iniciou sua carreira e, pouco tempo depois, foi designado para servir em Ribas do Rio Pardo. Ao longo da sua trajetória profissional, também teve a honra de integrar a Força Nacional da Segurança Pública, atuando no Rio de Janeiro durante os Jogos Olímpicos de 2016, experiência que considera uma das mais marcantes da sua carreira. Questionado sobre o maior desafio enfrentado em sua profissão, destacou que a fase de adaptação à vida policial foi o mais difícil, pois ingressou na carreira sem conhecer plenamente a realidade da atividade policial. Com dedicação e perseverança, superou as dificuldades, construiu uma trajetória de relevantes serviços prestados à segurança pública. Entre suas conquistas pessoais, destaca a realização de um sonho de infância, que era tornar-se piloto de avião, tendo conquistado seu brevet de piloto.
Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos pelos serviços prestados à Polícia Militar, reflexo do comprometimento, responsabilidade e dedicação à missão de proteger a sociedade. Ao falar sobre Ribas do Rio Pardo, Gonzales demonstra profunda gratidão pela cidade que o acolheu. Afirma que foi aqui que construiu grandes amizades, consolidou sua história de vida, expressando seu sincero agradecimento à população riopardense pelo carinho e confiança ao longo desses anos. Diante do exposto, requer-se, após a aprovação do plenário, que seja encaminhado a presente moção de congratulação ao sargento da Polícia Militar Alberto Costa Gonzales, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à segurança pública e à comunidade. Gabinete do Vereador Policial Christopher PL. Está em discussão. Está em discussão a moção de número 003/2026, de autoria do vereador policial Christopher. Palavra com o vereador Sargento Ney. Presidente Tânia, mesa diretora, demais colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Gostaria de registrar e agradecer a presença do comandante da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo, Tenente Coronel Neto, os comandantes de guarnição Sargento Orlando e Sargento Vinícius e demais colegas policiais militares. Quero pedir permissão ao nobre vereador policial Christopher para tecer algumas palavras ao colega Alberto Costa Gonzales. Primeiro, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela iniciativa, Christopher, em reconhecer esse nobre colega policial militar. Tive a honra e a grata satisfação de trabalhar com Alberto Costa Gonzales, então iniciando as suas atividades policiais como soldado, depois como cabo, 3º sargento, 2º sargento, hoje é 1º, né, Gonzales? Muito bom. Promoções merecidas, com certeza. Digo a todos que um policial militar, para ser reconhecido em uma cidade pequena, não é fácil. Porque desenvolver o trabalho policial, às vezes, é árduo, é complexo e vai de encontro com interesses de muitas pessoas. E dizer ao Gonzales que ir para a reserva remunerada aqui em Ribas do Rio Pardo, depois de tanto trabalho, é algo de se elogiar mesmo. Parabéns a você, Gonzales. E pela sua trajetória, pelo exemplo que você dá aos seus colegas policiais militares. O Gonzales é conhecido como, no nosso meio como Paraguai, né, Paraguai? Pescador, amigo, excelente pedreiro, diga-se de passagem. E, como o nobre colega lembrou, piloto de avião também. Isso mostra a capacidade e o gabarito que ele tem como pessoa. E desejar a você, Gonzales, que essa sua reserva remunerada seja repleta de realizações pessoais, junto com a sua família, com o que você quiser desenvolver da agora para frente, porque você é um vencedor, cara. Parabéns para você, que Deus te abençoe sempre e continue sendo essa pessoa comprometida, dedicada e amigo de todos. Obrigado e tenha uma boa noite a todos. Continua em discussão a moção. Peço permissão para que eu possa falar da minha cadeira. Eu não poderia deixar
Gonzales, assim eu te chamo para não falar, né? Quanta gente trabalhou junto quando fui conselheira tutelar por 2 mandatos. Você recém tinha chegado em Ribas. Quanto trabalhamos juntos em defesa da criança e do adolescente. Quantas vezes você não mediu esforços para a gente sair daqui de madrugada para ir no assentamento Mutum. Início daquele assentamento, na época as pessoas, os homens, moços, levavam as adolescentes para lá e nós tínhamos que ir lá. Quantas vezes nós fomos em boca de forno de madrugada para retirar a criança trabalhando? Quantas vezes você nos deu carona na viatura porque nós, na época não tinha carro? Nunca vi você mal-humorado. Nunca vi você dizer não para o Conselho Tutelar. Então, eu sou muito grata por dizer amiga sua e ter sua amizade, Gonçalves. Porque o que você fez pela a segurança de Ribas do Rio Pardo ficou no marco, ficou uma história. Então, que você siga agora a sua nova etapa com sabedoria e com muita inteligência, como você sempre agiu. Porque o que você prestou de serviço aqui em Ribas não foram poucos anos, não. Porque eu entrei no Conselho Tutelar em 2000, eu saí do Conselho Tutelar em 2003. E já era o 2º mandato e trabalhei os 2 mandatos com você. Quando tive que colocar, que o juiz teve que colocar guarda na minha casa, você sempre passava em frente da minha casa para saber se estava tudo bem. Nunca me esqueço, Gonçalves, porque eu estava sozinha com meus filhos e correndo risco, você sabe. Mas muito obrigada pelo serviço que você prestou pela população de Ribas do Rio Pardo. Muito obrigada por você hoje estar aposentado, mas com um legado que jamais vai ser esquecido. Conte comigo sempre. Muito obrigado por você ter feito o que você fez, tá? Vamos aprovar ela, né? Já aprovou, né? Já não, né? Ela não está aprovada ainda, né? Nesse momento, eu coloco em votação a moção. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos a moção. Tá? Eu peço a todos que não saiam, Gonzales, os policiais, que após vocês vão receber, você vai receber, né, aqui a lembrança. Eu vou encerrar a sessão, e deixo a palavra livre para você, Gonçalves, fazer uso, tá? Após eu encerrar a sessão, o microfone está aberto para você, para quem quiser fazer uso dos policiais, tá? Coronel, né, coronel? Tá bom? Não havendo mais trabalho em pauta, deixo a palavra livre no grande expediente. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão e o microfone está aberto. Senhora presidente, demais vereadores, isso é a sociedade organizada, a sociedade do bem, né? E nós temos os nossos problemas também, né? E a gente precisa arduamente e diariamente combater os problemas que nós temos. E é com exemplos como a moção do Johnny, que eu estava verificando aqui, sobre levar música para crianças e adolescentes. Eu, particularmente, sou muito fã desses projetos,
sociais que implicam em levar conteúdo de qualidade para os nossos jovens, né? Questão cultural. Agradecer ao vereador, fugiu o nome aqui, Christopher, desculpa, Christopher, colega, deu branco aqui, pela menção ao nosso amigo Gonzales. O Gonzales, ele não é só um policial. Esses vários anos que eu cheguei aqui em 2003, a primeira passagem em Ribas, e ele já estava aqui, ele chegou primeiro que eu. E eu não pude ficar, mas nesses vai e vem de Campo Grande para Ribas, de Ribas para Campo Grande, nós trabalhamos já há bastante tempo. E o Gonzales acaba que se tornou um amigo mesmo. E o Gonzales é uma pessoa assim que não tem ninguém lá da polícia que olha para o Gonzales e fala: eu não gosto do Gonzales. O Gonzales é o queridão da Polícia Militar, queridão lá da nossa companhia. E o Gonzales, aquele prédio que nós temos lá hoje, acho que 70% ele que trabalhou lá, com ajuda, é lógico, de muito comércio. O próprio sindicato rural ajudou já ali naquela Câmara Municipal também, já ajudou muito ali na construção daquela unidade, que hoje nós estamos quase deixando para ir lá para a nova sede, que foi um presente também que nós recebemos. Mas aquilo ali foi construído com muito sacrifício, muito suor, né? E com a ajuda da sociedade mesmo riopardense. Então, Christopher, essa homenagem, Christopher e os demais vereadores, né? O presidente Tânia, todos. Essa homenagem ao Gonzales aqui me deixou muito feliz e eu não poderia deixar de estar presente para trazer algumas palavras e também para colocar a Polícia Militar à disposição. A Polícia Militar sempre esteve à disposição da nossa sociedade e à disposição dos nossos representantes, que são vocês, vereadores. Ok? Queria mesmo deixar essa mensagem para não me incomodar muito. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigado. Gostaria de mais uma salva de palmas para o Gonzales, porque ele merece muito. Obrigado, presidente. Vai falar, Gonzales? Né? Então, por favor, venha aqui à frente, né, para todos.